Olá, meu nome é Amanda Neves Matos e minha dupla é Letícia Rodrigues Chen. Viemos hoje apresentar sobre o tema antagonistas adrenérgicos da matéria de Química Farmacêutica. O sistema nervoso é a parte do organismo que transmite sinais entre as suas diferentes partes e coordena as ações voluntárias e involuntárias. Esse sistema é subdividido em sistema nervoso central, onde constitui o encéfalo e a medula espinhal, e sistema nervoso periférico, subdividido ainda em somático e autônomo. O sistema nervoso periférico autônomo é ainda assim dividido em simpático e parasimpático. E o enfoque aqui hoje é sobre o sistema adrenérgico, que faz uso dos mensageiros químicos adrenalina e noradrenalina, melhor explicados no próximo slide. O sistema adrenérgico, como dito anteriormente, possui como mensageiro químico a noradrenalina, que também é chamada de norepinefrina. É um neurotransmissor liberado pelos nervos simpáticos que alimenta o músculo liso e o músculo cardíaco. Em geral, seus efeitos são iguais aos da adrenalina, embora a noradrenalina comprima os vasos sanguíneos do músculo esquelético ao invés de dilatá-los. A adrenalina é um hormônio liberado junto à noradrenalina pela medula adrenal, liberado principalmente em momentos de estresse ou perigo. A ação da noradrenalina muitas vezes é oposta da acetilcolina, o que significa que os tecidos estão em duplo controle. Por exemplo, se a noradrenalina tem atividade estimulante em um tecido específico, a acetilcolina tem atividade inibitória. A adrenalina é transportada pelo suprimento de sangue ao redor do corpo e ativa os receptores adrenérgicos em preparação para a ação física imediata, ou seja, de luta ou fuga. Então, isso significa que os órgãos necessários para a atividade física são ativados, enquanto os que não são suprimidos. A gente consegue notar aqui na estrutura uma pequena diferença, né, na adrenalina e na noradrenalina, que seria no caso da adrenalina, que tem o acréscimo desse grupo metila aqui, ligado à amina. Bom, quanto aos tipos de receptores adrenérgicos, nós podemos subdividi-los em dois tipos, como alfa e beta. Ambos são acoplados à proteína G. No caso, a proteína GO para adrenoreceptores e GS para beta-adrenoreceptores. Os alfa-adrenoreceptores podem ser subdivididos em alfa-1 e alfa-2, e ainda assim existem outros subtipos como alfa-1A, alfa-1B, alfa-1D, etc. Os receptores alfa-1 ativam o trifosfato de inositol e o diacilglicerol como mensageiros secundários, enquanto os alfa-1 inibem a produção do mensageiro secundário AMP cíclico. Bom, os beta, né, o adrenoreceptor beta consiste nos subtipos 1, beta 1, beta 2 e beta 3, o qual ativa a formação de AMP cíclico. Bom, todos esses tipos e subtipos de receptores são ativados pela adrenalina e noradrenalina, mas o fato de eles terem subtipos diferentes de estrutura significa que deve ser possível projetar agonistas seletivos que possam distingui-los. Da mesma forma, podem se projetar ainda antagonistas seletivos com efeitos colaterais mínimos e que desligam determinados tipos e subtipos de adrenoreceptores. Bom, a distribuição dos receptores, ela é bem diferente. Então, nesse caso aqui, a gente pode ressaltar, por exemplo, a ativação dos alfa-receptores geralmente contrai o músculo liso, enquanto os beta-receptores relaxam esse músculo, então ações contrárias. No coração, os adrenoreceptores beta-1 predominam a ativação e resulta na contração do músculo. Esses diferentes tipos de adrenoreceptores explicam por que a adrenalina pode ter efeitos diferentes em diferentes partes do corpo. Agentes que facilitam ou mimetizam a ativação do sistema nervoso autônomo simpático são denominados simpatocomiméticos ou agonistas adrenérgicos, enquanto os medicamentos que antagonizam os efeitos da ativação do simpático são designados simpaticolinérgicos ou antagonistas adrenérgicos. Visto anteriormente, o termo endógeno refere-se a qualquer substância química que está naturalmente presente no corpo. E os mensageiros químicos endógenos do corpo são os neurotransmissores da noradrenalina e o hormônio adrenalina. Eles pertencem a um grupo de compostos chamados de catecolaminas. Assim chamados porque tem uma cadeia alquilamina ligada a um anel catecol, aqui mostrado.
Então, aqui a gente consegue ver como ocorre a biossíntese dessas catecolaminas. A biossíntese da noradrenalina e da adrenalina começa a partir desse aminoácido, a L-tirosina. A enzima tirosina deshidroxilase catalisa a introdução de um segundo grupo fenol para formar a levodopa, aqui visto nesse caso, que é então descarboxilado por um L-aminoácido descarboxilase, a dopa descarboxilase, para existir esse grupamento aqui, NH2, mais complexo. Na verdade, essas partes em azul são as partes adicionais da molécula. A dopamina, então, hidroxilada em noradrenalina, como visto aqui, que é o produto final dos neurônios adrenérgicos. Entretanto, na medula adrenal, a noradrenalina é N-metilada para se transformar em adrenalina. E a biossíntese das catecolaminas, ela é regulada pela tirosina hidroxilase, que é essa primeira enzima aqui do ciclo. Essa enzima é inibida pela noradrenalina. O produto final da biossíntese permite, assim, a autorregulação da síntese da catecolamina e os controles desses níveis. Então, aqui existe um certo feedback negativo. Perdão. Agora, quanto ao metabolismo das catecolaminas, ele ocorre da seguinte forma. O metabolismo ocorre dentro das células e envolve duas enzimas, a MAL e a CONT. A MAL, monoaminoxidase, converte as catecolaminas em seus aldeídos correspondentes. Esses compostos são inativos como agentes adrenérgicos e sofrem metabolismo posterior. Então, aqui, no caso, a noradrenalina, pela ação da MAL, vai transformar essa amina em um grupamento dupla O. Vai adicionar esse grupo aqui. Essa sofre, né, a seguinte reação, levando à hidroxilação, o metabolismo de fase 1, do hidrogênio aqui existente. E assim, pela ação da CONT, que são as catecol-metiltransferases, catalisa a metilação de um dos grupos fenóis, né, desse grupo catecol. Então, aqui, ele vai deixar de ser OH no grupo fenol e vai ser uma metila ligada a um oxigênio, certo? É possível uma rota metabólica alternativa também, que resulta no mesmo produto. Neste caso, a enzima, né, da CONT catalisa a metilação de um dos grupos fenóis da catecolamina. Então, pela CONT sozinha, a gente já consegue chegar nesse metabolismo, sem antes passar pelo processo da MAL. O produto metilado é assim oxidado pela MAL logo depois, e então convertido no ácido carboxílico final, ou seja, eles se transformam em dois produtos iguais, porém a ordem das reações do metabolismo é diferente. Agora, quanto à neurotransmissão, bom, ele se aplica aos neurônios adrenérgicos que inervam o músculo liso ou cardíaco, bem como as conexões sinápticas dentro do sistema nervoso central. A noradrenalina, também conhecida como norepinefrina, NOR, NA, NE, é produzida pelas terminações nervosas pós-ganglionares simpáticas e em menor quantidade pelas células da medula adrenal. A noradrenalina é biosintetizada por um neurônio pré-sináptico e então armazenada em vesículas delimitadas por membrana, como aqui visto. Quando o impulso nervoso chega ao término desse neurônio, ele estimula a abertura desses canais de íons de cálcio e promove a fusão das vesículas com a membrana celular para liberar a noradrenalina. O neurotransmissor, então, se difunde para os receptores adrenérgicos na célula-alvo, onde se liga e ativa o receptor, levando ao processo de sinalização que acabará resultando em uma resposta celular. Depois que essa mensagem é recebida, a noradrenalina se afasta do receptor e é levada de volta ao neurônio pré-sináptico por uma proteína de transporte. Uma vez na célula, a noradrenalina é reembalada nessas vesículas, como a gente pode ver aqui. Mas isso é contrabalanceado pela sua biossíntese. Desculpa. A noradrenalina não é o único transmissor liberado durante esse processo.
O ATP e uma proteína também chamada cromonina A são liberados nas vesículas junto com a noradrenalina e atuam como cotransmissores. Eles permitem uma certa variação na velocidade e tipo de mensagem que a célula-alvo recebe. Podemos ver assim que a noradrenalina atua para controlar sua própria liberação por um sistema de feedback negativo, como visto aqui. Existem receptores específicos para as prostaglandinas liberados na célula-alvo. Por exemplo, a prostaglandina PGE parece inibir a transmissão, enquanto a PGF parece facilitá-la. Assim, a própria célula-alvo pode ter alguma influência nos sinais adrenérgicos que chegam a ela. Existem alguns receptores muscarínicos pré-sinápticos que são específicos para a acetilcolina e servem para inibir a liberação de noradrenalina. Esses receptores respondem a ramos laterais do sistema nervoso colinérgico que fazem sinapse com o neurônio adrenérgico. Isso significa que quando o sistema colinérgico está ativo, envia sinais ao longo de seus ramos. Portanto, à medida que a atividade colinérgica por um determinado tecido aumenta, a atividade adrenérgica diminui, como foi falado num dos primeiros slides. Por que esse estudo é tão importante, né, da neurotransmissão? Porque a partir de todos os métodos e formas da noradrenalina alcançar uma resposta celular, a gente consegue desenvolver alvos de drogas. Então, tendo estudado esse processo, é possível identificar vários alvos potenciais de drogas que afetarão esse processo. No caso, a gente pode ter como exemplo, vou voltar um pouquinho no slide anterior, nas enzimas, né, biosintéticas envolvidas na síntese da noradrenalina, dentro dos neurônios, aqui nesse caso. Nós também podemos ter como exemplo o processo de exocitose, onde as vesículas se fundem com a membrana celular, que elas entram, né, para a resposta. No caso de receptores adrenérgicos no neurônio pós-sináptico, que são ativados pela noradrenalina para gerar um sinal nesse neurônio. As proteínas de transporte, as enzimas metabólicas que metabolizam a noradrenalina e etc. Voltando um pouquinho aqui para a estrutura da adrenalina, a gente vai falar um pouquinho sobre os receptores e como eles se ligam. Eles são ligados à proteína G, que consiste em 7 hélices transmembranares. Esses estudos são através de estudos de mutagênese e modelagem molecular. Eles envolvem a mutação de aminoácidos para ver quais são cruciais para a ligação do ligante. A construção de modelo de sítio de ligação com base nas estruturas de proteínas são semelhantes quando as estruturas são conhecidas. Então, estudos de modelagem indicam que esses grupos podem se ligar à adrenalina ou à noradrenalina, conforme mostrado. Aqui a gente consegue ver o seguinte, que, por exemplo, no grupo fenol, a gente tem 2 ligações com a serina 207 e a serina 204, que são ligações por meio de ligações de hidrogênio. A gente tem também aqui no anel aromático, com a ligação da fenilalanina 290, ela interage por meio de interações Van der Waals, certo? E também, quanto ao aspartato 113, essa ligação aqui embaixo, interage com o nitrogênio protonado da catecolamina por meio de uma ligação iônica. Assim como a proposta de ligação entre o AS293, que faz uma interação do tipo ligação de hidrogênio com a função álcool da catecolamina. Bom, aí aqui mostra mais a estrutura e as possíveis ligações, como dito anteriormente. Por exemplo, nos grupos fenóis ligados ao anel, né? Nós temos ligação de hidrogênio, as interações de Van der Waals, que acontecem diretamente com o anel da catecolamina, ligações de hidrogênio com esse grupo hidroxila, interação iônica com a amina protonada e uma substituição da amina, que pode ocorrer uma extensão da cadeia. Aqui vai explicar melhor qual é a importância desses grupos com a sua relação estrutura e atividade, para que eles possam realizar, para que eles tenham assim, um máximo potencial de ação. Então, o grupo álcool, por exemplo, ele vai fazer uma interação de hidrogênio.
E os compostos, por exemplo, sem o grupo hidroxila, no caso, por exemplo, a dopramina, ela tem uma interação reduzida, onde parte da sua atividade é retida, indicando que o grupo AL ele é muito importante, porém ele não é essencial. Por exemplo, no álcool, o enantiômero R da noradrenalina é o mais ativo que o S, que indica que o álcool secundário está envolvido nessa interação de hidrogênio. Por exemplo, no grupamento amina, que é normalmente protonada, em pH fisiológico, é importante porque a substituição de nitrogênio por carbono resulta em uma grande queda na atividade. E essa atividade também pode ser afetada pelo número de substituintes do nitrogênio. As aminas primárias e secundárias têm boa atividade adrenética, entretanto, as aminas terciárias quaternárias nem tanto. Sendo assim, a atividade reduz quando há substituição por um carbono. E, por exemplo, no caso de baixo, nos grupamentos fenóis, eles estão envolvidos em interações de hidrogênio, como eu dito anteriormente, e podem ser substituídos por grupos que permitam essa mesma interação. Por exemplo, a tiramina, anfetamina, fetermina. Eles têm pouca ou nenhuma afinidade por adrenoreceptores, embora não tenham um efeito no sistema adrenérgico por meio de alguns outros mecanismos. A substituição do grupo alquila reduz a atividade em todos os receptores, nos receptores beta-adrenérgicos. Este pode ser um efeito estérico que bloqueia a ligação de hidrogênio ao álcool ou que impede a molécula de adotar a conformação ativa. Esse efeito estérico pode prejudicar a ligação de hidrogênio do álcool. Então, fazendo uma relação entre a estrutura e atividade e também a seletividade dos receptores, a gente consegue, demonstrar certas características que introduzem um nível de seletividade entre os receptores alfa e beta. Por exemplo, a noradrenalina ela é mais potente em receptores alfa, enquanto a adrenalina não possui essa diferença. No caso aí, a noradrenalina ela não possui ligandos no nitrogênio. Bom, isso indica que esse substituinte do grupo N-alquil tem um papel a desempenhar nessa seletividade dos receptores. Também a gente nota que na amina substituída há um aumento da potência em receptores tipo beta e decréscimo nos receptores do tipo alfa. Aumentar o tamanho desse substituinte N-alquil resultou na perda dessa potência do receptor, mas um aumento na potência do beta, por exemplo, que é um análogo sintético da isoprenalina, que é um poderoso estimulante beta desprovido de atividade alfa-agonista. A presença de um N-alquil volumoso, como o isopropil ou o ácido butil terciário, é particularmente bom para a atividade dos receptores beta-adrenérgicos. Esses resultados acabam por indicar que o receptor beta tem uma bolsa hidrofóbica na qual um grupo alquil volumoso pode caber, enquanto um alfa-receptor não. Que a gente consegue ver essa relação, dessa comparação dita anteriormente, que onde eu tenho um grupamento NH, eu consigo ter um maior número de interações do que quando eu tenho somente uma ligação, no caso do alfa e do beta. Uma seletividade por fenóis, onde os receptores beta são mais dependentes do que alfa. Se eles estiverem ausentes, a ausência cai mais significativamente para os receptores betas do que para os alfas. Quanto à substituição de grupo alquila, aumenta a seletividade em receptores alfa e também entre receptores beta 1 e beta 2. E quanto à extensão da cadeia, nós podemos falar com respeito aos substituintes mencionados anteriormente, como o isopropil ou tercbutil. Eles são particularmente bons para a seletividade no beta. Aumentar o comprimento dessa cadeia não oferece tanta vantagem, mas se um grupo funcional polar for colocado ao final do grupo, como mostrado aqui nesse exemplo, a situação muda. A adição de um grupo fenol ao fim da cadeia carbônica resulta em um aumento dramático na atividade, demonstrando que uma região de ligação extrapolar foi acessada, a qual pode participar da ligação de hidrogênio. Então, nesse caso, aumentando-se a cadeia com grupos polares, a gente tem um aumento drástico, nessa atividade. Olá, meu nome é Letícia e eu vim falar um pouco sobre os antagonistas adrenérgicos.
Bloqueadores alfa e beta gerais, conhecidos como carvedilol e labetalol, são agentes que atuam como antagonistas nos adrenorreceptores alfa e beta. Ambos têm sido usados como antihipertensivos e o carvedilol tem sido usado para tratar a insuficiência cardíaca. Os bloqueadores alfa. Os antagonistas alfa-1 seletivos têm sido usados para tratar a hipertensão ou controlar o débito urinário. O Prazosin foi o primeiro antagonista alfa-1 seletivo a ser utilizado para o tratamento da hipertensão, mas ele apresenta ação curta. Medicamentos de longa duração, como a doxazosina e a terazosina, são melhores porque eles vão ser administrados apenas uma vez ao dia. Esses agentes aliviam a hipertensão ao bloquear as ações da noradrenalina ou adrenalina nos receptores alfa-1 do músculo liso dos vasos sanguíneos. Vai resultar em um relaxamento do músculo liso e dilatação dos vasos sanguíneos, levando à redução da pressão arterial. Essas drogas também têm sido usadas para o tratamento de pacientes com hiperplasia prostática, que é conhecida como hiperplasia prostática benigna. A próstata aumentada coloca pressão no trato urinário e torna difícil de urinar. Os bloqueadores alfa-1 vão evitar a ativação dos adrenorreceptores alfa-1, que são os responsáveis pela contração do músculo liso da próstata, da uretra e do colo da bexiga. E isso vai levar ao relaxamento da musculatura lisa nessas áreas, que vai reduzir a pressão no trato urinário e vai ajudar no fluxo da urina. Levando em consideração que esses agentes não curam o problema, mas eles são capazes de aliviar os sintomas. Antagonistas alfa-2 estão sendo considerados antidepressivos. A depressão está associada à diminuição da liberação de noradrenalina e serotonina no sistema nervoso central. E os antidepressivos atuam aumentando os níveis de um ou de ambos desses neurotransmissores. Ainda não se sabe ao certo se a atividade antidepressiva observada é devida ao aumento dos níveis de noradrenalina, de serotonina ou de ambos. Às vezes pode parecer estranho considerar um antagonista adrenérgico como um agente antidepressivo, mas vai fazer sentido quando se reconhece que os receptores alfa-2 são adrenérgicos pré-sinápticos ou autorreceptores. A ativação desses autorreceptores resulta em uma diminuição da noradrenalina liberada do neurônio, portanto, o bloqueio do autorreceptor irá aumentar os níveis de noradrenalina. Antidepressivos mais antigos, que eram designados para aumentar o nível de noradrenalina e serotonina por mecanismos diferentes, poderiam levar de 2 a 6 semanas antes de fazerem efeito. Este atraso na ação é devido ao controle de feedback envolvendo os receptores alfa-2. Quando essas drogas eram tomadas, elas iriam aumentar os níveis de noradrenalina, mas o controle de feedback neutralizaria esse efeito. Quando os receptores pré-sinápticos se tornam dessensibilizados, é quando os níveis de neurotransmissores aumentam o suficiente para se ter um efeito clínico. A mirtazepina bloqueia o receptor alfa-2 e aumenta o nível de noradrenalina liberado. No entanto, o receptor alfa também controla a liberação de serotonina e, portanto, a mirtazepina vai aumentar os níveis de serotonina. Beta-bloqueadores como drogas cardiovasculares. Eu vou estar falando um pouco sobre beta-bloqueadores de primeira geração. Mas primeiro a gente tem que entender que os antagonistas adrenérgicos mais úteis usados na medicina atualmente são os beta-bloqueadores, que foram originalmente projetados para atuar como antagonistas nos receptores beta-1 do coração. O primeiro objetivo no desenvolvimento desses agentes era conseguir atingir uma seletividade para receptores beta maior do que se comparada a receptores alfa. A isoprenalina, embora seja um agonista, é ativo nos receptores beta e não nos receptores alfa. Então, tirou-se vantagem dessa propriedade para conseguir modificar a molécula para transformá-la e convertê-la de um agonista em um antagonista. Deve-se levar em consideração que os grupos fenólicos presentes na molécula são importantes para a atividade agonista, mas isso não significa que eles sejam essenciais para a atividade antagonista, pois os antagonistas podem frequentemente bloquear os receptores ligando-se de uma maneira diferente. Um dos primeiros experimentos realizados foi substituir os grupos fenol por outros substituintes.
A substituição dos grupos fenólicos da isoprenalina por substituintes cloro produziu dicloroisoprenalina. Este composto era um agonista parcial, ou seja, ele tem uma atividade agonista, só que essa atividade é mais fraca do que se comparada a um agonista puro. No entanto, a dicloroisoprenalina bloqueia a ligação dos mensageiros químicos naturais e pode, portanto, ser vista como um antagonista porque ela vai estar reduzindo a atividade adrenérgica. Um método comum para converter um agonista em um antagonista é adicionar um anel aromático extra. Isso, às vezes, pode resultar em uma interação hidrofóbica extra com o receptor que não está envolvida quando o agonista se liga. Isso vai significar diferentes tipos de ajuste induzido entre o ligante e o sítio de ligação, e esse ligante vai se ligar sem ativar o receptor. Então, os grupos cloro da dicloroisoprenalina foram substituídos por um anel benzeno extra para dar ao sistema um anel de naftaleno. O produto obtido, conhecido como pronetalol, ainda era um agonista parcial, mas foi o primeiro beta-bloqueador a ser utilizado clinicamente para angina, arritmia e hipertensão. Mais pesquisas foram realizadas para ver que efeito teria a extensão do comprimento da cadeia entre o anel aromático e a amina. Um desses projetos envolveu a introdução de vários grupos de ligação entre o anel de naftaleno e a porção de etanolamina da molécula. Os pesquisadores queriam usar o beta-naftol como matéria-prima para introduzir um grupo de ligação X, sendo X oxigênio ligado a carbono e hidrogênio. Só que eles ficaram sem o reagente no estoque e usaram o alfa-naftol para preparar a estrutura que atualmente é conhecida como propranolol, que é um antagonista puro. Nessa estrutura, a cadeia estava na posição 1 do anel de naftaleno e não na posição 2. Então ninguém esperava que tivesse ativo. Só que, para surpresa de todos, descobriu-se que o propranolol era um antagonista puro, com uma atividade 10 a 20 vezes maior do que o pronetalol, que foi a molécula previamente descoberta. O enantiômero S é a forma ativa, embora o propranolol seja usado clinicamente como uma mistura racêmica, ou seja, uma mistura dos dois enantiômeros. Relações estrutura-atividade de ariloxipropanolamina. O propranolol é um exemplo de ariloxipropanolamina, e ele é um beta-bloqueador de primeira geração que age como antagonista nos beta-adrenoreceptores. A síntese do propranolol é relativamente simples e pode ser adaptada para produzir um grande número de análogos desta molécula. Um fenol é reagido com 2-cloro-metilooxirano, de modo que a substituição nucleofílica do cloreto de alquila ocorra. O produto resultante é então tratado com uma amina para que assim consiga abrir o anel do epóxito. Isso vai introduzir a amina e vai gerar um álcool secundário ao mesmo tempo. Devido à natureza da rota, uma grande variedade de fenóis e aminas podem ser usados para produzir diferentes análogos. Existe um centro assimétrico no produto final, mas só é possível sintetizar o produto racêmico usando essa rota. Uma rota diferente e mais cara teria que ser usada para produzir prioritariamente o enantiômero R ou S. Seguindo a explicação anterior, temos aqui um exemplo de ariloxipropanolamina e vamos estar observando as propriedades dela. A amina, por exemplo, ela é essencial na ligação iônica, mas ela tem que ser uma amina secundária. Substituintes N-alquil ramificados volumosos são bons para atividades antagonistas, porque sugere que há uma interação com uma bolsa hidrofóbica no local de ligação. A variação do sistema de anéis aromáticos é possível, e anéis heteroaromáticos podem ser introduzidos. A substituição do grupo metileno da cadeia lateral aumenta a estabilidade metabólica, mas diminui a velocidade. O grupo álcool na cadeia lateral é essencial para a atividade da molécula. Substituir o oxigênio do éter na cadeia lateral por um enxofre ou um carbono ligado no hidrogênio é prejudicial. Substituintes N-alquil mais longos que isopropil ou tebutil são menos eficazes, mas se você adiciona um grupo N-ariletil, é benéfico porque vai criar uma extensão na molécula. Bloqueadores beta-1 seletivos, conhecidos também como a segunda geração de beta-bloqueadores.
O propranolol é um antagonista beta não seletivo que atua como um antagonista nos receptores beta 2 e nos receptores beta 1. Normalmente isso não é o problema, mas isso se torna um caso sério se o paciente for asmático, porque o propranolol pode iniciar um ataque asmático antagonizando os receptores beta 2 no músculo liso brônquico. E isso vai levar à contração do músculo liso brônquico e ao fechamento das vias aéreas. Então, teve-se o Practolol. O Practolol não é tão potente quanto o propranolol, mas ele é um antagonista beta 1 seletivo cardíaco que não bloqueia os receptores beta 2 vasculares ou brônquicos. Ou seja, ele é mais seguro para pacientes asmáticos e, por ser mais polar que o propranolol, tem menos efeito no sistema nervoso central. O Practolol foi comercializado como o primeiro bloqueador cardioseletivo beta 1 para o tratamento da angina e da hipertensão. Só que após alguns anos ele teve que ser retirado devido a efeitos colaterais inesperados mais sérios, em um número pequeno de pacientes. Esses efeitos incluíam erupções cutâneas, problemas nos olhos e peritonite. Investigações posteriores foram realizadas e foi demonstrado que o grupo amida tinha que estar na posição para do anel aromático, em vez das posições orto ou meta, se a estrutura fosse reter seletividade para os receptores beta-1 cardíacos. Isso implicava que havia uma interação extra de ligação de hidrogênio ocorrendo com os receptores beta-1, que não estava ocorrendo com os receptores beta-2, como a gente pode observar nessa imagem. A substituição do grupo acetamido por outros grupos capazes de realizar ligações de hidrogênio levou a uma série de bloqueadores beta-1 cardioseletivos, como o acebutolol, atenolol, metoprolol e betaxolol. Bloqueadores beta de ação curta. Esses beta-bloqueadores podem ser administrados durante procedimentos cirúrgicos para tratar quaisquer problemas cardíacos que possam surgir durante a operação. Como a gente pode observar na imagem, o Practolol foi o composto principal usado no desenvolvimento do esmolol. O grupo amida foi substituído por um éster, na expectativa de que o éster agisse como um bioisóstero para a amida. Além disso, foi antecipado que o grupo éster se provaria suscetível à esterase, que é uma enzima, e ele ia ser rapidamente hidrolisada a um metabólito inativo. O éster arílico era de fato ativo como um beta-bloqueador, mas não foi hidrolisado com rapidez suficiente para ser clinicamente útil. Conclui-se então que o anel aromático atuava como um escudo estérico para as enzimas esterases e, portanto, cadeias de ligação foram inseridas entre o anel aromático e o grupo éster para deixar o éster ainda mais exposto. Um ligante de etileno provou ser o ideal, resultando na descoberta do esmolol, que é a última estrutura que está na imagem. A estrutura é ligeiramente mais potente do que o Practolol e é significativamente mais cardioseletiva. Uma vez que a sua administração for interrompida, ele leva 12 minutos para atingir a recuperação de 80% e 20 minutos para alcançar a recuperação total. O metabólito inativo do ácido carboxílico que se forma é rapidamente conjugado e excretado. Então, o esmolol tem um rápido início de ação e é administrado se o coração começar a bater muito rápido. Por ser um agente de ação curta, suas ações são rapidamente revertidas assim que a administração é interrompida. Chegamos na parte final do trabalho e de antemão queria agradecer a paciência de quem está assistindo e a compreensão, desse momento tão complicado que está sendo o RE. E vamos voltar para o trabalho. Os receptores adrenérgicos são os receptores acoplados à proteína G, como já foi falado lá no início pela Amanda. Existem dois tipos principais de receptores, os adrenorreceptores alfa e beta, e para cada um desses existem vários subtipos. O principal uso dos antagonistas adrenérgicos é na medicina cardiovascular, como eu mesmo disse anteriormente. Muito obrigada pela atenção.